Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente curricular de ciências. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre como é que a gente pode ajudar a preservar o meio ambiente, né? A preservar as plantas, a preservar os animais das regiões, né? Como é que a nossa ação pode ser benéfica e não maléfica para esses ambientes. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, Hoje a minha proposta para vocês é a gente continuar falando sobre os conteúdos que a gente vem estudando, sobre as partes da planta, a importância das partes da planta, né? E também sobre plantas completas, plantas incompletas. Só que nós vamos fazer como isso? Nós vamos fazer a atividade juntas que está no livro. Então eu vou propor para você fazermos duas atividades juntas. Vamos lá? Então primeiro nós vamos lá no nosso livro. A gente viu lá na aula passada, né, sobre as ilustrações da Margaret Mee, que adorava retratar plantas, né? E agora a gente vai vou propor para vocês essa atividade, mas essa atividade é para vocês fazerem em casa. Então eu vou começar propondo a atividade de casa e daí nós vamos dar seguimento na aula, tá certo? Olha lá o que diz aqui. Então a gente viu que a Margaret Mee, ela era uma artista inglesa que morou no Brasil por um tempo, né, por muitos anos, e ela era encantada, né, com as plantas da Amazônia e também com as plantas que ela encontrava no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E ela fazia ilustrações. Essas ilustrações são chamadas de pranchas, não é verdade? Então, olha o que o autor do livro propõe para vocês. Que tal analisar as ilustrações botânicas? Vá até a página 15 do material de apoio. Então, lá no material de apoio, na página 15, deixa eu achar aqui, ó, né? E analise as plantas representadas, né? Então, aqui, ó, aqui tem algumas plantas que estão representadas no material de apoio. Esse daqui é do meu livro, né? Mas aí do material de vocês, né? Então tem algumas plantas que estão representadas aqui. E ele está dizendo o seguinte, né? Escreva os nomes das partes das plantas que estão ilustradas. Então aqui tem as plantas e tem ali, ó, as flechinhas, né? As linhas marcando que partes da planta são. E você que já sabe tudo sobre partes das plantas, né? Vai escrever ali a que parte se refere cada uma daquelas indicações. Isso é a proposta que está aqui no livro que você vai fazer em casa. Pinte os desenhos da forma que preferir, porque eles estão em preto e branco, então vocês podem colorir da forma como vocês quiserem. Vamos ver o que aprendemos a respeito das plantas? Na página 17, olha lá o que a gente tem. Um bingo! Então, olha lá, há uma cartela de bingo das plantas. Em casa, então, né, com a ajuda dos adultos que moram com você, colhe a cartela do bingo no seu caderno. Depois, escolha as palavras para colocar dentro de cada quadradinho da cartela. Eu sugiro que, já que vocês estão em casa, né, que tal reunir a família para fazer aquela brincadeira que ajuda a gente a aprender coisas? O que você acha? Em vez de você colar uma única cartela no seu caderno, que tal se você construísse com a sua família mais cartelas? Aí vocês podem recortar essas palavras, dividir entre vocês, cada um cola lá na sua cartela as palavras, não é isso? E vocês podem brincar de bingo, bingo de plantas, não é isso? Olha lá, bingo de plantas, e vocês vão fazendo sorteios e quem que vai ganhar? Né? Ganha quem completa a cartela primeiro. Eu acho muito mais interessante vocês criarem isso com a família de vocês, com as pessoas que moram aí com você. E naquele dia, né, que a gente precisa de alguma coisa para se divertir e não sabe o que fazer, vamos jogar o bingo das plantas. Olha que coisa legal. Tá brincando e tá aprendendo, não é? Então, é isso, gente. Essa é a proposta que eu tenho de lição de casa para vocês hoje, tá certo? Então, fazer o material de apoio da página 16 e o da página 17. O da página 16 vai falar das partes das plantas, né? Que vocês já estão, ó, craques, né? Em partes de plantas. Então vocês vão preencher com muita tranquilidade. E o outro é produzir esse bingo em casa para vocês poderem se divertir com a família, tá bom? Enquanto aprendem, né? Olha que coisa legal. Então vamos lá. Para a gente ver se vocês estão bem craques mesmo, tem essa perguntinha aqui, ó. Todas as frutas são frutos, mas nem todos os frutos são frutas. Ah, eu tenho certeza que vocês sabem me responder isso.
Porque a pergunta é, né? Explique a frase. Nós vamos explicar o que essa frase quer dizer. Olha lá. Todas as frutas são frutos, mas nem todos os frutos são frutas. Para a gente saber explicar, a gente tem que saber qual é a diferença entre fruto e fruta, não é isso? O que é fruto, gente? Quando eu falo fruto, do que eu estou falando? Eu estou falando da parte da planta, de qualquer planta, né, que produza fruto, que armazena as sementes, não é isso? É fruto. E o que é fruta, então? A fruta é esse fruto, essa parte da planta que eu consumo, né? Porque ela é mais docinha, né? E aí eu vou pensar lá em quem? Vou pensar na maçã, vou pensar na laranja, né? Vou pensar no tomate, né? Vou pensar na abóbora, lembra? Que a gente aprendeu no texto da Ciência das Crianças hoje, né? Porque tem semente, então todos eles são frutos, todos eles são frutos, mas alguns deles são frutas, né? Nós popularmente chamamos de fruta, mas para a ciência todos eles são frutos. Então nós vamos explicar aí qual é a diferença, né? O que isso quer dizer. Então vamos colocar lá então. Frutos, olha lá. Frutos são... O que os frutos são? A parte da planta que guarda, não é isso? Que guarda quem, gente? Que guarda as sementes. Que guarda as sementes. Então, frutos são a parte da planta que guarda as sementes, né? A maioria das plantas tem frutos, mas nem todas são frutas. Por que nem todas são frutas? Porque fruta é o nome. Olha lá, então vamos lá. Fruta é o nome. Então vamos lá, hein, gente, junto com a professora. Fruta é o nome que damos aos frutos mais doces. Então, olha lá. Frutos são a parte da planta que guarda as sementes. Então, toda planta completa vai ter fruto, certo? Esse fruto vai guardar as sementes. Mas é todo fruto que eu como? Não, né? Então, aqueles mais doces que eu consumo, eu chamo popularmente de fruta. Mas eles são, na verdade, frutos. Então, toda planta completa tem fruto. Mas eu como todo fruto? Não, né? Então, aqueles que eu como eu chamo de fruta, porque são os mais doces, né? Tem lá melancia, laranja, maçã, a própria uva, né? As que têm sementes, não é verdade? Essas são as frutas. Muito bem, vamos seguir então com a nossa atividade lá. A respeito das plantas, marque um X nas frases que são corretas. Ah, eu tenho certeza que vocês vão acertar tudo. Porque vocês estão craques em plantas, né? Vocês já sabem tudo de plantas. Então, vamos ver lá. Pode haver vários tipos de vegetais em um prato de comida? Sim ou não? Sim, e deve ter vários tipos de vegetais no seu prato. Eu espero que depois de todas essas aulas sobre plantas, você tenha entendido como é importante ter um prato colorido. Como é importante ter lá verdura ou legume aí no seu prato, consumir mais frutas, não é verdade? Então, marca o X na letra A? Com certeza! Tomate é uma fruta. E agora, gente, tomate é fruta ou tomate não é fruta? O que a gente aprendeu lá na nossa ciência hoje das crianças, né? O que a gente aprendeu? Que o tomate é ou não é fruta? Ele é um fruto, né? Ele é um fruto. Então, vamos lá. Letra C. Os frutos guardam as sementes. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Marca X na letra C, então.
As plantas incompletas têm flores e frutos. E agora? As plantas incompletas têm flores e frutos? As incompletas? Não, né? Só as completas. Ilustradores botânicos são artistas especializados em ilustração de plantas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? São os ilustradores botânicos, então nós vamos marcar um X ali nos ilustradores botânicos, são artistas especializados em ilustração de plantas. E aí, vamos lá então para o nosso número 3, que é ligue o nome da árvore ao fruto que ela produz. Ah, isso aqui vocês também estão craques, não estão? Lembram da música do Palavra Cantada? Ah, depois daquela música, tudo está perfeito com vocês entre a fruta e de onde ela vem, né? Então vamos ver? Macieira, vamos ver se vocês aprenderam mesmo, hein, gente? Macieira, da macieira vem a maçã, muito bem. E do mamoeiro? Do mamoeiro vem o mamão. E da parreira? Da parreira vem a uva. Tem que gravar esse nome, hein? Porque a uva não vem da uveira, a uva vem da parreira, né? Não pode esquecer. E vamos também fazer a nossa atividade que está lá na ficha de atividades da página 95. Vamos lá, gente. Olha lá na página 95, hein? Essa atividadezinha nós vamos fazer em casa, né? Junto com a família, porque é o momento de vocês fazerem juntos e tentarem explicar para a família tudo aquilo que a gente já aprendeu. Vamos lá? Então, aqui no número 1. O número 1 vai falar da polinização. Lembram da polinização? Né? Que é ajudar as plantas a se reproduzirem. Então, olha lá. Analise a imagem a seguir em que as abelhas estão voando de uma flor para outra. Então, a gente tem as abelhas. Olha quantas flores. Lembram que a gente aprendeu que os insetos, os animais, as aves menores, elas são atraídas pelo colorido das flores? Então, olha aqui, ó. Quão colorido está esse jardim, né? E a gente tem as abelhinhas ali. Por que elas voam de uma flor para outra? O que as abelhas fazem indo de uma flor para outra? Né? Na verdade, elas vão de uma flor para outra porque elas estão coletando o quê? O néctar, na verdade, é isso, né? Elas estão lá buscando néctar para levar para a colmeia para fazer mel. Mas só que quando elas fazem isso, lembram que a gente aprendeu que elas pousam na flor e a flor libera o pólen, e elas ficam cobertas de pólen. E aí elas passam para outra planta, né? Para outra flor e levam junto com elas esse pólen. O que acontece? O que acontece, né? Esse pólen que está no corpo delas vai acabar indo para a parte feminina da outra flor. E vai gerar o que, gente? O que vai gerar na flor? O fruto, né? Então, isso é um processo de polinização. E aí, olha lá, número 2. Número 2, muito fácil, né? Escreva o nome de cada parte da planta a seguir e depois pinte os desenhos. Então, vocês têm que escrever o nome o nome de cada uma dessas partes e pintar os desenhos. E no outro, olha lá, agora é sua vez de ser o artista. Vamos lá. Escolha uma planta da sua casa ou uma planta que você ache bonita. Desenhe e pinte essa planta no espaço a seguir. Depois escreva o nome de todas as partes que a sua planta tem. Então você vai aí escolher uma planta que você gosta bastante, que tem aí na sua casa, ou que esteja em outro lugar que você conheça a planta, né, e goste muito dela. Vai desenhá-la aqui, pintar bem bonito. Agora você vai ser o artista botânico, né? Agora é a tua vez de ser artista botânico. E vai desenhar, vai pintar e vai escrever as partes que compõem a planta que você desenhou. Tá certo? E eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!